Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Gente, eu vou gravar aqui para vocês a aula da semana 1 do PET 2. A aula da semana 1 do PET 2, a gente está falando sobre eletrização. O que a gente vai ver dentro da eletrização? A gente vai ver os princípios da eletrostática e os tipos de eletrização. Os tipos de eletrização vai ficar para a semana 2. E a semana 1 a gente vai ver os princípios da eletrostática, tá bom? Vamos lá entender aqui alguns conceitos importantes sobre eletrização. Gente, aqui, ó, primeira coisa, a gente vai ver aqui, ó, o modelo do átomo idealizado por Rutherford, né, e aperfeiçoado por Niels Bohr. Esse é o modelo do átomo que a gente usa até hoje. Então, até hoje é esse modelo que a gente usa, né? Que é um dos modelos atômicos propostos no decorrer lá do século XX, que eu acabei de falar, que foi apresentado pelo Rutherford e aperfeiçoado por Niels Bohr. O que eles concluíram lá no modelo do átomo dele, que é a imagem que a gente tem ao lado aqui, ó. Ele imaginou o átomo com um núcleo. Dentro daquele núcleo, a gente tem partículas que a gente chama de nêutron e tem partículas que a gente chama de prótons. E de fora desse núcleo, orbitando ali, ó, e circulando ali em volta, em camadas, que a gente chama de camadas de valência, a gente tem pequenas partículas bem menor, com massa bem menor que a do próton, chamadas de elétrons. Aí os cientistas viram que esses elementos que estão lá no núcleo e que estão orbitando ali na camada de valência tinham propriedades diferentes. Como eu acabei de falar, como a massa, por exemplo, a massa do próton é bem maior que a do elétron. E o que eles fizeram para diferenciar essas propriedades? Eles chamaram os prótons de positivo, então tem um sinalzinho mais lá no próton. E os elétrons eles chamaram de negativo, então a gente tem um sinalzinho negativo ali. E o nêutron não tem carga nenhuma, então o nêutron não tem nenhum sinal, o nêutron. Então os prótons é positivo, os nêutrons é negativo. Desculpa, gente, os prótons é positivo, os elétrons é negativo e o nêutron não tem carga, não tem sinal nenhum. Aí, prosseguindo aqui, o que eles observaram? Eles observaram o seguinte, que aqueles corpos ali, um corpo, por exemplo, quando ele estava no que ele chamou de estado neutro, quando um objeto meu estava neutro, por exemplo, vamos imaginar um metal ali, ele está neutro, o que acontece? Dentro desse corpo, dentro desse objeto, dentro dos átomos, a gente tem, acabei de falar na imagem anterior, né, que a gente tem prótons, nêutrons e elétrons. O próton e o nêutron lá no núcleo, o elétron ali orbitando em volta ali do núcleo, do átomo. A gente tem a mesma quantidade de próton e a mesma quantidade de elétrons. Então, se eu tiver ali um objeto, vou dar um exemplo, por exemplo, do hidrogênio, desculpa se eu estiver falando errado, gente, que ele tem 2 prótons e 2 elétrons. Então, a gente tem a mesma quantidade de próton e a mesma quantidade de elétrons no elemento. Quando a gente tem essa situação, a gente fala que a gente tem um corpo eletricamente neutro. Ele não tem carga ali, ele está neutro. A mesma quantidade de próton é a mesma quantidade de elétrons. Mas vamos supor, a gente vai descobrir mais tarde, na segunda aula, como isso acontece, que o meu corpo ali, ele perdeu elétrons. A gente vai ver que um corpo só perde elétrons, depois a gente vai descobrir por quê. Ele perdeu elétrons ou ele ganhou. Aí ele deixa de ser neutro, porque ele vai ter um valor maior de elétrons ou um valor maior de prótons, ou seja, a gente perdeu aquele equilíbrio ali. A gente só tinha a mesma quantidade de elétrons, átomos, e a mesma quantidade de prótons. Para um evento que a gente vai descobrir depois, esse valor se altera. Eu vou ter mais elétrons ou eu vou ter mais prótons. Então, meu corpo deixa de ser neutro. Então, resumindo, para o meu corpo ser neutro, ele tem que ter a mesma quantidades iguais de elétron e quantidades iguais de próton. Então, corpo neutro, quantidades iguais de elétron, quantidades iguais de próton. Aqui a gente tem um desenho, né, para vocês verem ali uma bola ali, que a gente tem a mesma quantidade de próton, a mesma quantidade de elétrons. Aí, no caso, a gente fala que esse corpo ali, ele tá neutro. Aí, o que eles observaram, os cientistas? Eles observaram o seguinte,
que esse objeto, ele, como eu acabei de falar, ele deixava de ser neutro se ele tivesse um valor maior ou de prótons ou de elétrons. O que que faz ele ter um valor maior de próton ou de elétron? Lembrando que esse objeto meu, o próton dele, por estar ali no núcleo, ele está bem forte ali ligado no núcleo, junto com os nêutrons. Então, o próton, ele não sai do local, ele não move, ele não sai do lugar. A gente só vai ter um movimento, uma troca ali de elétrons. A gente só tem um movimento de elétrons. Se porventura, um processo que a gente vai ver mais tarde, o meu objeto perder elétrons, ele vai ter mais prótons. Se ele tiver mais próton, eu falo que eu tenho um objeto ali carregado eletricamente positivo. Então, quando o meu objeto tem mais próton que elétrons, eu vou falar que ele está positivo. Eu tenho um número maior de prótons que o número de elétrons. Agora, se ele tiver ali na mesma quantidade, ele não perdeu nem ganhou elétron, então tem a mesma quantidade de próton, a mesma quantidade de elétron, o meu corpo está neutro. Mas vamos supor que ele vai ganhar, esse meu objeto, ele vai ganhar elétrons. Lembrando que o próton, a gente não ganha nem perde, é só elétron que a gente consegue movimentar, a gente consegue tirar ele ou acrescentar. Então, no caso, meu corpo, ele ganhou elétrons, então ele tem mais elétron que prótons agora, eu vou falar que ele está carregado negativamente. Então, positivo, mais próton que elétrons, neutro, mesma quantidade de próton com elétrons. Objeto negativo, mais elétrons do que próton. Em estudo, gente, os cientistas estudando lá esses prótons e esses elétrons, eles descobriram que esses elementos, ele tem uma grandeza atribuída a ele, que a gente chama de carga elementar. Essa carga elementar, ela é o mesmo valor do próton e o mesmo valor do elétron. Só que o que vai diferenciar essa carga elementar, né, do próton e do elétron é o sinal. Quando a carga elementar for do próton, vai ser mais 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Coulomb, gente, é o cientista que estudou as cargas, um dos cientistas que estudou, né, a força, a interação entre as cargas, né? Aí a gente usa a letra C em homenagem a esse cientista, para representar ali a quantidade de carga e a carga elementar. Então, a carga elementar a gente usa a letrinha E. Quando é a carga elementar do próton, a gente vai ser mais 1,6 elevado a menos 19 Coulomb. E quando é a carga do elétron, a gente vai usar o sinal negativo, menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Gente, então, como eu acabei de falar anteriormente, um corpo pode ganhar ou pode perder elétrons, né? Se ele ganha, se ele perde elétrons, eu consigo calcular a quantidade de carga dele, a quantidade de carga que tem lá dentro dele, desse corpo. A gente vai usar essa formulazinha aqui abaixo, ó, para me calcular a quantidade de carga que ele tem, que é igual a N minúsculo vezes E. Quem que é o quê? É a quantidade de carga total daquele corpo. Eu quero saber qual que é o valor total da carga daquele corpo. Então, eu vou usar a letra Q, o Q maiúsculo. O que é o N? N é o número de elétrons que o meu corpo ganhou ou perdeu. Lembrando que o objeto não ganha nem perde próton. Ele só ganha ou ele perde elétron. Então, se eu pegar o número de elétrons que ele ganhou ou perdeu e multiplicar pela carga elementar, eu vou descobrir qual que é a carga total daquele meu objeto, daquele meu corpo que eu estou estudando ali em questão. Então, se tiver uma questão de exercício perguntando qual que é a quantidade de carga total de um corpo ali, é só eu multiplicar o número de elétrons que ele ganhou ou perdeu pela carga elementar, lembrando que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Aí o sinal vai depender, se for próton tem um sinal positivo, se for elétron tem um sinal negativo. E a unidade medida é o Coulomb. Vamos lá, gente. Princípio da eletrostática. Isso aqui que nos interessa agora. Um dos primeiros princípios da eletrostática que os cientistas descobriram é que quando eu tinha um objeto que estava carregado positivamente, ou seja, que ele tinha menos elétron, que ele perdeu o elétron, então ele estava com mais próton que elétron, e eu tinha outro objeto que estava carregado negativamente, ou seja, ele ganhou elétrons, os dois, quando se aproximavam um do outro,
eles se atraíam. Agora, quando eu pegava dois objetos que estavam carregados com a mesma carga, eles se repeliam. Então, esse foi o primeiro princípio da eletrostática, que a gente chama de princípio de atração e da repulsão. Que as cargas elétricas de sinais opostos, ou seja, positivo com negativo, se atraem e as cargas do mesmo sinal se repelem. Então, a gente tem um princípio de atração e repulsão. Então, cargas positivas com positivas se repelem, cargas negativas com negativas se repelem e cargas de sinais contrários se atraem. Então, se eu colocar dois corpos carregados do mesmo sinal, eles vão se repelir, dois carregados positivamente se repelem, dois carregados negativamente se repelem, e se eles estão carregados com cargas opostas, eles vão se atrair. Então, é o primeiro princípio da eletrostática. O princípio da atração e repulsão. Carga de sinais ao contrário se atrai, carga de sinais do mesmo sinais se repele. Segundo princípio da eletrostática, a gente chama princípio da conservação das cargas elétricas. Então, vamos imaginar ali que eu vou colocar minhas cargas em um ambiente isolado, ou seja, que ela não vai perder carga ali. Aí, eu vou colocar em contato ali dois objetos carregados. Quando eu coloco eles ali em contato, eu vou ter uma troca ali de carga entre elas. Quando eu separar ali aqueles objetos, a mesma quantidade de carga que tinha antes deles se unirem, antes do contato, tem que ser a mesma quantidade de carga após o contato, que a gente chama de princípio da conservação das cargas. Que num sistema eletricamente isolado, a soma algébrica das cargas positivas e negativas é constante. Então, mesmo antes do contato e após o contato de cargas carregadas em um ambiente isolado, a quantidade de carga total tem que se conservar. Ela tem que ser a mesma antes do contato e a mesma depois do contato. Então, esse é o segundo princípio da eletrostática, né? Da conservação das cargas elétricas. A gente vai ver muito isso lá na segunda aula. Outro assunto aí importantíssimo para a gente vai ver agora nessa aula da semana 1, o condutores. O que são condutores? Gente, vamos imaginar o seguinte, ó. Lembra que eu falei que lá nos átomos a gente tem lá no núcleo prótons e nêutrons. Em volta daquele núcleo lá a gente tem os elétrons ali orbitando em volta daquele núcleo. Tem materiais, tem objetos que aqueles elétrons a gente consegue deslocar ele mais facilmente daquelas camadas ali. Eles conseguem se soltar com facilidade. A gente fala que a gente tem elétrons livres na superfície de alguns materiais, de alguns corpos. Eles ficam ali livres na superfície. Eu consigo retirá-los com mais facilidade. A gente vai chamar esses materiais de condutores. São materiais condutores de eletricidade, que são os metais, o corpo humano, a água. Por que o corpo humano e a água são condutores? Porque a gente tem íons, né? Íons a gente bebe água, né? Por exemplo, a gente bebe íons, na água a gente tem íons também solúveis ali, por isso a gente fala que são condutores. Então, o que são condutores? São objetos que possuem elétrons livres na sua superfície. E esses elétrons têm facilidade de se afastar ali do núcleo, ele consegue se afastar ali do núcleo, mudar de camada mais facilmente. Eu consigo retirar aqueles elétrons ali de forma mais fácil daquele objeto. Então, a gente tem os condutores, materiais que possuem elétrons livres, que se deslocam com mais facilidade ali pela superfície, né? Aí ali eu dei uns exemplos, que são os metais, o corpo humano e o solo. Agora, isolante. O que são os materiais isolantes? Já os materiais isolantes, os elétrons estão fortemente ligados ali no núcleo, perto do núcleo, ali nas camadas de valência. Lá no núcleo a gente tem os prótons e em volta a gente tem os elétrons. Só que aqueles elétrons eles já estão mais fortes, eles não estão livres na superfície, eles não conseguem se movimentar com tanta rapidez, com tanta facilidade que nos condutores, que os elétrons livres, os elétrons conseguem se movimentar ali pela superfície, se soltar ali das camadas ali de valência. Já no isolante, os elétrons eles estão ligados ali de uma forma que ele não tem essa facilidade de movimentação. A gente chama isso de isolante. Aí a gente tem o exemplo da borracha, do cano, da madeira. É por isso assim que quando você vai mexer com eletricidade, você sempre usa ali uma luva de borracha, né? Porque ela vai impedir que você leve uma descarga. São isolantes. Ali eu coloquei os exemplos ali.
Então é isso, gente. Até a próxima aula, então. Então, eu queria que vocês guardassem dessa aula que os objetos, os corpos, materiais, tudo são formados por átomos. Os átomos, a gente tem os prótons, nêutrons, elétrons. Próton, a gente atribui carga positiva. Elétron, a gente atribui carga negativa. Que objetos de mesmos sinais, eles vão se repelir, positivo com positivo ou negativo com negativo. Objetos de carga contrária vão se atrair, positivo com negativo. E a gente viu que tem os materiais condutores, esses materiais conduzem eletricidade. A gente tem um exemplo ali dos metais, o corpo humano, a água. Por que ele vai conduzir eletricidade? Porque ele possui elétrons livres ali na sua superfície. Elétrons conseguem se movimentar com mais facilidade pela superfície do meu material. E a gente tem os isolantes, que ele não conduz corrente, não conduz eletricidade, não consegue conduzir, porque ele não possui elétrons que conseguem se movimentar ali de forma fácil ali pela superfície, eles já estão ali mais fortemente ligados ali nas camadas ali. Então, nesse caso, a gente tem os isolantes, que é exemplo de madeira, borracha, né, o vidro. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me procurar. Até mais, pessoal. Até a próxima aula.